Famosa mão de obra barata. Isso. Olá, comunidade PhD Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, com a professora Silvânia Furtado, que ela é do ICB, aqui da UFAM. Eu sou Carlos Cruz, o seu anfitrião aqui no PhD ou PhD Bro. E antes da gente começar a nossa entrevista propriamente dita, a gente sempre faz aqui, professora, o Fun with Flags, que é o Diversão com Bandeiras, que hoje nós estamos aqui com a bandeira do Amazonas e a bandeira de São Paulo, que foi onde a senhora fez seu doutorado. Antes da gente começar a entrevista, o que a senhora poderia dizer de interessante que a senhora encontrou em São Paulo? Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o convite de estar participando desse bate-papo nessa tarde chuvosa de Manaus, né? Bom, de São Paulo posso falar pouco, porque meu doutorado foi em Botucatu. Então, interior de São Paulo. Então, posso falar que, poxa, é difícil pra caramba chegar em São Paulo, pegar um ônibus e ir até Botucatu para fazer esse doutorado. Não foi fácil. O período de inverno é bem complicado. Vou fazer uma pergunta difícil. Qual é o time de futebol da cidade lá? Não sei. É bom falar aqui que eu sou carioca, né? Então eu sou do Rio de Janeiro. Qual é o seu time? Então meu time é Fluminense. Tá certo. Então. Eu sou tricolor. Então esse foi o nosso Family de Flags de hoje. E vamos começar aqui com a professora Silvânia. Professora, a gente sempre começa aí com um histórico da sua vida acadêmica, desde os primeiros anos, se a senhora quiser falar, desde o ensino fundamental até o doutorado. Como é que foi essa trajetória? Que legal. Bom, eu acho que isso aqui é um ensaio para o meu memorial, que aí em breve vai ter que ser produzido, né? Então, assim, é um momento bem interessante da minha carreira. Quantos anos para a senhora? 5 anos. A gente está quase no mesmo. Quase, pois é. Daqui a pouquinho já estou aí construindo meu memorial. Bom, eu sou nascida no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Na verdade, na cidade de São Gonçalo. Mas eu cresci num município chamado Rio Bonito, num distrito chamado Lavras. Então, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, essa cidade fica a mais ou menos 60 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. A gente chama que é o Norte Fluminense, né? O caminho para a região dos lagos. No meio do caminho tem esse Rio Bonito, que é uma cidadezinha pequena, mas eu me criei realmente nesse distrito que a gente chamava de Lavras, né? Que chama de Lavras. Lá só tinha até o ensino, até o 4º ano, né? Na época era de 1ª a 4ª série, né? Então, até a 4ª série a gente viveu lá, não tinha ônibus, não tinha luz, não tinha televisão, eu fui ver televisão... Estudava com vela? Eu fui ver televisão, tinha 10 anos, quando eu vi televisão pela primeira vez. Foi quando minha mãe decidiu que ela sairia de lá porque os filhos precisavam estudar. Sim. Embora ela fosse analfabeta, ela nunca tinha frequentado uma escola, mas ela valorizava isso demais. Sim. Daí a gente veio para a cidade, né, que é Rio Bonito, e lá a gente fez, quando eu falo a gente porque eu sou uma irmã, né, nós temos 5 irmãos, e aí fizemos ensino fundamental, ensino médio na escola pública dessa pequena cidade do Rio de Janeiro. E aí o ensino superior para a gente era um negócio muito distante. Na verdade, ele nem existia, né? E existia terminar o ensino médio e trabalhar para ajudar em casa. E foi assim que eu vim parar no Amazonas, para trabalhar no distrito industrial. Então, eu não tinha nem ideia, né? Veio adolescente para cá? Eu cheguei aqui com 19 anos. Veio a família toda? Ou... Não, sozinha. Então, assim, eu tô aqui... Por que Manaus? Porque a gente pensa, tá no Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem outras localidades mais perto. Então, essa nova geração talvez nem saiba ou nem lembra que Manaus foi... Era a febre do distrito. Exatamente, as pessoas vinham para cá para comprar videocassete, faziam contrabando de videocassete de Manaus. Na verdade, eu sou fruto dessa migração, porque o meu pai ele veio do Pará com a família toda, por causa da Zona Franca também. Minha mãe veio do interior para trabalhar na cidade, então eu nasci ali em 79, tinha essa febre. E assim, eu cresci vendo meu pai e minha mãe trabalharem no distrito, e eu
Eu tinha aquele sonho de trabalhar no distrito, eu nunca consegui trabalhar no distrito. Exatamente. Então, assim, eu trabalhei no distrito. E aí, aqui fui fazendo a minha vida e me casei, tive meus filhos. E aí, antes dos filhos, veio a possibilidade da universidade, né? Então, assim, já tinha 6 anos que eu tinha terminado o ensino médio e não tinha ideia do que era a universidade. Eu não, simplesmente não sabia o que era, nem do que se tratava, nem como chegava até lá. E aí eu fiz o vestibular e tive a felicidade de passar no primeiro vestibular para odontologia. Então eu entrei na UFAM em 1992. Eu estou aí um bom tempo dentro dessa universidade. Eu falo que eu já passei mais tempo aqui dentro do que fora daqui, né? Então eu fiz a odontologia aqui, entrei em 1992. E em 1996 eu saí, fui montar consultório, fazer minha vida em consultório odontológico. E em 1998 eu voltei como professora para substituir um professor que estava se aposentando, enfim. E aí eu entrei como substituta. Naquela época a gente não tinha esse negócio de mestrado, doutorado. Muitas pessoas faziam concurso só com a graduação. Só com a graduação e especialização, né? E aí foi assim que eu entrei na UFAM. E aí, 5 anos, acho que eu falei pro Carlos que eu tenho dificuldade com números, né? Mas eu fiz o concurso para professor, fiquei em segundo lugar e só tinha uma vaga. Então as coisas vão acontecendo, né? Então só tinha uma vaga. E a pessoa que ficou no primeiro lugar, eu fiz concurso para anatomia, né? Disciplina de anatomia humana, que era a minha paixão. Ainda é hoje, um pouquinho, mas ainda é. E isso dentro da biologia? Dentro do departamento de morfologia, né? Então, assim, como eu fiz monitoria de anatomia, né? Ficava muito no departamento de morfologia, que engloba anatomia, histologia, citologia, embriologia. É cirurgião dentista? Eu sou dentista. Eu lembro que o meu dentista falava bem assim: Carlos, se tu vai num dentista que ele não é cirurgião, ele olha pro teu dente e só vê o dente. O cirurgião, ele olha pra ti e vê teu esqueleto. Eu vejo, às vezes, mais do que o esqueleto. Meu Deus. Esses anos todos de anatomia, então eu passei assim, mais de 20 anos mergulhada nessa história da anatomia, né? Participando de congresso, Sociedade Brasileira de Anatomia, enfim, eu realmente me passei para o lado da anatomia e abandonei a minha carreira de dentista. Até porque o concurso da UFAM, ele tem essa característica, né, de dedicação exclusiva, e chegou um momento que eu tive que fazer a opção. E como eu sabia que eu estava dentista, mas eu era professora, então não teve jeito, né? O bichinho da docência me picou de verdade, e aí eu me dediquei exclusivamente à docência até hoje. Eu lembro que eu fiz engenharia porque eu queria fugir da física, que na verdade minha paixão na época era física. Só que eu não queria fazer física porque eu não queria ser só professor. Aí acabou que eu fiz engenharia e acabei como professor depois. Tá vendo? Não tem como escapar, não. Eu digo assim que eu queria ser professora acho que desde que nasci. Então, assim, era o sonho de ser professora. Quando eu estava no ensino fundamental, eu já queria ser professora. E aí eu fui professora um tempo, dos pequenininhos lá da alfabetização. Era uma coisa que me encantava muito. E aí, depois de formada, eu tive essa oportunidade de voltar para a universidade como professora e já concursada. E as coisas, eu comentei aqui que assim, as coisas às vezes demoram um pouco a acontecer na minha vida, né? Então, assim como a universidade demorou um pouco, que eu era a mais velha, era a segunda mais velha da minha turma. Então, era muita gente jovenzinha que entra com 17, 18 anos, e eu já tinha passado dos 23, 24, né? Na faculdade? Na faculdade. Então, assim, eu falo que naquela situação ali eu tinha entrado tarde. E no mestrado foi a mesma coisa. Então, eu demorei 10 anos, né, depois que entrei na universidade, para focar. Agora eu quero construir minha carreira. Os filhos já estavam maiores, já não precisavam mais tanto de mim. Isso é bom. Né? Então, você tem quantos? Tenho 3 filhos. 3 homens. São adultos hoje em dia? Graças a Deus. Então, eu tenho um veterinário
que mora em Goiás, né? Tá lá já há 5 anos, foi fazer faculdade e nunca mais voltou. Tem o do meio, que é advogado, formado aqui na UFAM. E tem o mais jovem que está fazendo odonto, mas já está no último ano, graças a Deus, aqui na UFAM também. Então, assim... E aí a senhora consegue trabalhar agora sem preocupar. Agora realmente não tem mais criança, eles já se viram, e aí eu fui fazer o mestrado. E aí entra uma história interessante, né, que eu acho que é importante, que muita gente não sabe. Eu não fiz o mestrado, eu passei na prova do mestrado em imunologia básica e aplicada, que é o PPGIBA aqui da UFAM, do ICB, e hoje eu sou até professora de lá também. E aí, com 1 ano de mestrado, um pouquinho menos de 1 ano, eu estava finalizando as disciplinas do mestrado. Estava passando com uma colega na porta de um departamento lá no ICB e tinha um papel dizendo que tinha uma seleção para doutorado na Unesp e tal. Era um doutorado multidisciplinar, era um doutorado em cirurgia. E essa colega, que tinha mais experiência do que eu falo que é minha irmã, companheira assim, de longa data, hoje ela está em João Pessoa, na Paraíba, mas ela falou assim, Silvana, ela já tinha doutorado, né? Ela falou, por que você não faz? Eu falei, não, mas eu nem terminei o mestrado. Ela falou, não precisa. Sério que não precisa? Então, assim, eu também não sabia isso, né? E aí eu falei, tá, então eu vou lá fazer essa seleção. E aí, na data marcada, fiz a minha inscrição e fui para a seleção. E fui selecionada lá. A gente teve, acho que 25 alunos selecionados de um montante de mais de 150, por aí, que estavam naquele auditório do Zerbini, lá da Faculdade de Medicina. Foi um processo seletivo bem interessante, assim, que eu nunca tinha participado. Vieram professores da Unesp, fizeram uma banca e a gente tinha que falar da nossa carreira, dos nossos projetos, das nossas pretensões, das nossas pesquisas. Então, assim, foi um momento que eu vi que realmente tudo aquilo que eu tinha construído naqueles 10 anos fez toda a diferença, né? Legal. E aí eu fui selecionada. E aí a CAPES me obrigou a fazer a escolha, né? Olha, você tem que optar, porque eu ainda estava matriculada no mestrado. Isso. Aí a CAPES me mandou um e-mailzinho, né? Pressionando. Mas, porque tinha bolsa ou não? O doutorado, sim. Nossa. O doutorado, sim. Tinha uma bolsa de deslocamento, porque né? É 2010 isso? 2009? Não, isso foi 2009. Porque... 2009. Hoje em dia eles até têm recurso para cruzar, né, os dados assim, mas em 2009... Mas eles cruzaram, não fui eu que contei. Nossa! Os dados foram cruzados, sim. Eu achava que dava para levar, falei, não, vou concluir o mestrado, faltava 1 ano. E aí, não, eles me chamaram e eu precisava fazer uma escolha. E aí eu fiz o cancelamento do mestrado para seguir com o doutorado. E aí segui com o doutorado em cirurgia. E nesse programa, vários professores que fizeram o doutorado comigo montaram esse programa de pós-graduação em cirurgia. Então teve mais gente aqui de Manaus que foi fazer junto. Teve alguns professores, médicos, né? Doutor José Fernando, o Westphal, esqueci agora sobre o primeiro nome dele. Fernando Westphal. Teve o Jucimar, que é o nosso superintendente do HUGV. Enfim, tinha alguns colegas lá e eles, esses pioneiros, né, se juntaram para montar o PPGRACE. O PPGRACE, ele tem quanto tempo? Ele tem 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. 2015. E vocês já passaram por quantas avaliações? Você está desde o início no programa? Não, eu estou bem recente no programa. Estou bem recente no programa, porque no início, quando eu voltei do doutorado, eu fui fazer outras coisas ligadas à anatomia, né? Certo. E também fui trabalhar no PPGIBA como professora visitante e fui fazer intercâmbio, enfim, eu estava querendo dar uma descansada do doutorado, né? Certo. E aí eu só entrei no PPGRACE em 2019.
Antes da 2019, 2020, por aí. Foi justamente naquele períodozinho da pandemia. Sim. Legal. Então, a senhora falou aí sobre a questão de estar sempre mais avançada em idade na turma. Eu também foi a mesma coisa na minha vida, porque eu comecei a primeira série, que na época as crianças começavam com 8 anos, com 7 anos, eu comecei com 8. Aí, quando cheguei no ensino médio, aí fui fazer um curso técnico, que na época o segundo grau normal era 3 anos, o curso técnico era 4. Aí passei um ano trabalhando, quando eu entrei na faculdade já tinha 21. Aí sem contar que eu sempre fui um dos mais velhos nas turmas, desde a primeira série. Na faculdade eu acho que assim, eu tinha pelo menos 4 anos a mais do que a média da turma. Normalmente era isso que eu tava mesmo. Aí já no mestrado e doutorado é que já não fazia diferença, porque nem tinha turma. Assim, a gente... mestrado e doutorado, pelo menos na minha área, eu achei muito solitário, porque a gente era sozinho. Tu segue o teu... Faz a disciplina, depois termina, vai fazer o projeto, mas ali tu não tem mais a turma. Normalmente a área da saúde, a área de biológicas, tem um perfil um pouquinho diferente, né? Então, assim, os alunos entram muito cedo no mestrado e doutorado. Sim. Principalmente da área de biológicas. A área da saúde, às vezes, nem tanto, mas na área de biológicas eles entram muito cedo. Então, assim... O aluno com 20 e poucos anos já é doutor, e às vezes eu me espanto, né? Porque eu fico, caramba, né? Eu acho que eu demorei bastante tempo. Mas assim, isso não, em nenhum momento foi impedimento, né? Eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Exatamente. E acho que foi no tempo certo e na hora certa, realmente. Isso é legal. E é gratificante, né? Porque a gente tem alvos, né? O doutorado, assim, já foi algo mais porque eu estava na UFAM. Porque quando eu terminei o ensino técnico, eu me considerava um bom técnico. E eu queria ir para o distrito. Só que eu não consegui trabalho. Eu tinha um bom curso técnico. Aí eu disse, não, eu vou voltar a estudar. Eu não vou ficar sem fazer nada. Aí eu voltei para a faculdade. Quando eu me matriculei na faculdade, eu tinha passado em engenharia elétrica, aí a empresa que eu tinha estagiado me ligou para me contratar. Eu disse, não, agora não. Agora não dá mais. Agora já perderam a chance. Verdade. E aí eu fui ficando. Aí eu tive a chance quando eu terminei a faculdade, fui trabalhar. Aí fiz o mestrado. Aí depois que eu terminei o mestrado, aí teve o concurso. Eu fiz o concurso da UFAM, assim, eu não tinha pretensão de vir, eu fiz assim para me testar. Aí eu passei, e aí o meu chefe ficou sabendo que eu tinha feito, aí ele me chamou e disse, Carlos, vai porque a empresa não tá legal. Tem que ter uma segurança. Aí eu vim, e aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Entrei aqui, o meu filho mais novo, ele tinha acabado de nascer quando eu fiz o concurso. Fiz o concurso, fui fazer aquela prova didática, né? Didática. Aí ele tinha acabado de sair da maternidade. E aí eu tô aqui esse tempo, 2010, né? E aí eu já fiz doutorado aqui, quando era professor, porque aí eu queria recuperar o salário que eu perdi, né? Aí só dava para recuperar fazendo doutorado. Aí eu fui. Aí, assim, mas assim, eu sempre gostei da área da pesquisa, algo assim que é gratificante. Mas assim, hoje eu olho tudo isso e pra gente dar uma resposta social, eu acho que a gente tem que levar produto daqui para a sociedade. E aí, por isso que anteriormente eu falei para a senhora que eu acho muito, eu tento investir no empreendedorismo junto com os alunos, tentar incentivar eles e também me incentivar, né? Para continuar. Esse é um ponto importante dessa pós-graduação, da qual eu faço parte, que é o PP Grace, porque é um mestrado profissional. Sim. Né?
é sempre uma dúvida. Às vezes os alunos que estão pleiteando entrar, eles passam um e-mail, ligam, né, e perguntam, mas qual é a diferença? Sim. Vai ter a mesma diplomação, enfim. Então, a grande diferença do mestrado profissional em relação ao mestrado acadêmico é a geração de um produto. Sim. Então, o PPGrace, ele tem essa característica, essa exigência, não falo nem característica, a exigência realmente de gerar um produto. E a minha chegada no PPGrace despertou assim uma coisa que estava meio adormecida. Eu já estava entrando naquela fase do platô, que a gente chama, né, da vida profissional. Eu falo, cara, eu já fiz tudo que eu podia fazer dentro da anatomia, já participei de todos os congressos que eu podia ir, já fiz todos os contatos que eu podia fazer. E aí entrou nessa história do platô, que eu falei, cara, tô precisando de alguma coisa para movimentar a minha vida, né? Isso já estando no PPGiba? No PPGiba, porque o PPGiba é um mestrado acadêmico. Não é um mestrado profissional, é um mestrado acadêmico. E é aquela vertente da biologia, né? Eles são bem mais voltados para a biologia, para a questão do laboratório, para a questão das análises de laboratório, e não era o que me encantava realmente. Eu estava vindo de um intercâmbio fora do país. Fez onde? Eu fiz um intercâmbio em Malta. Malta é Portugal? Não, Malta é um país. Isso é outra coisa interessante. Assim, eu gosto de fazer coisa diferente, né? Então, Malta é um país, é uma ilhazinha, mas é um país, tá? No meio do oceano. Eu pensei que Malta fosse parte de Portugal. Não, pelo contrário, ele fica perto da Itália. Então, para chegar em Malta, eu tenho que ir até a Itália e de lá pegar um voo para Malta, que é um país pequenininho. Dá pra ir de barco também ou não? Não sei, eu acho que deve dar, mas eu fui de avião, né? Não sei se dá para ir de barco. Mas fez intercâmbio na época do doutorado? Né? Não, eu queria aprender a falar inglês. Mas... E aí, eu cheguei na agência de intercâmbio e falei, eu quero fazer um intercâmbio, mas eu não quero ir para onde todo mundo vai, né? Eu quero fazer um negócio diferente, porque eu tinha 50 anos, né? E aí eu falei, cara, eu tenho 50 anos, não posso ficar junto com essa galera e tal. Arruma um intercâmbio para mim que seja 50 a mais, né? E aí o rapaz da agência que tinha me dado algumas dicas e tal, falou, cara, tem um em Malta. Eu falei, onde fica Malta? Aí tinha um mapa do mundo na parede dele, aí ele botou o dedinho assim, aí botou o dedinho naquele pontinho no meio do oceano, eu falei, é esse que eu quero ir. E aí fui, né? Eu fui lá fazer esse intercâmbio, foi assim um divisor de águas na minha vida. Não por causa do inglês, porque eu não aprendi a falar inglês, mas por causa da experiência inesquecível, né? Eu já tinha conhecido Portugal, Espanha, mas conhecer aquele país foi assim sensacional. E foi 3 meses. Mas no meio desses 3 meses, então eu fui em janeiro, e aí quando foi... Final do inverno. Quando foi em março, foi desencadeada a pandemia, e a pandemia me pegou lá em Malta. E como foi para voltar? Pois foi um sufoco para voltar, meu intercâmbio foi interrompido, por isso que eu não aprendi, aí boto a culpa logo na pandemia, né? Eu boto a culpa na pandemia de não ter aprendido a falar inglês, mas... A verdade é que a gente estava no meio do intercâmbio quando as mortes começaram, e começou depois da China, a gente ficava escutando aquilo na televisão, né, em inglês, tentando entender o que estava acontecendo, todo mundo assustado, muitos brasileiros. Eu lembrei daquele filme, O Terminal, que ele vem, o país dele é dissolvido, aí ele está tentando entender o que está se passando no país dele. Exatamente. E não sabe a língua. E foi a hora que os brasileiros se juntaram. Até então estava um em cada canto, porque a gente não vamos nos aproximar de brasileiros, senão a gente não vai aprender a falar. Mas no momento que aquela coisa começou a acontecer, a gente sentiu essa necessidade de se unir com os nossos, né? Com as mesmas dores e tal. E aí... suspenderam as aulas e a gente ficou trancado dentro de seus respectivos alojamentos, esperando o que ia acontecer. E aí eu fiquei, acho que uns 15 dias, quase um mês, acho que passou de 15 dias, então, dentro do país. Você chegou em janeiro de 2020 lá? 2019.
Janeiro Não, 2020, desculpa, 2020. Em Então janeiro de foi- 2020. A pandemia já tinha começado, né? Na China, sim. Mas assim, não chegou, porque começou em dezembro na China, Sim, né? aham. E eu viajei bem no comecinho, virou o ano, eu já viajei, já estava com tudo pronto e tal. As notícias não estavam chegando ainda, a gente falava, não, lá na China, né? Então, quando chegou na Itália, que é muito pertinho de Malta, aí a gente viu que o negócio era sério e o país fechou, ninguém entrava mais. E a gente ficou meio que ilhado ali, esperando voos cancelados, aeroportos fechados. E a gente ficou assim naquela situação. Os brasileiros se uniram, né? E aí um consegue vir, não, esse é mais velho, esse é doente, esse tem comorbidade. Eu falo, não, eu vou ficar até, porque não queria pagar as diferenças, era um absurdo para mudar o voo, né? Eu falei, não, vou esperar a companhia me alocar em alguma coisa. E as companhias aéreas esperaram. A gente tem eu tive bons exemplos lá de companhias, não só de avião, mas como hotéis, locação de carro, que eu tinha me programado passear pela Itália depois do intercâmbio. Só que teve que cancelar tudo. E aí recebi dinheiro de volta, foi tudo muito tranquilo nesse aspecto. Mas o retorno foi traumático, né? Então, chegar no Brasil, ver tudo. Eu cheguei no dia 14 de março, no dia 15 fechou tudo. Né? Então, eu mandei meus filhos irem para casa do pai deles. Mas, assim, a gente sozinha ou com os filhos? Tinha sozinha. E aí eu falei, não quero ninguém, porque eu ia ficar de quarentena. Sim. Aí o amigo jogando comida pelo muro, porque é aquela coisa assustadora realmente que todo mundo viveu, né? Então eu cheguei naquela situação caótica, né, no Brasil. E aí eu falei, cara, a pandemia desenrolando e eu também tinha acabado de chegar no PP Grace. E aí socorre aluno deprimido, professor que faleceu. Nós tivemos um colega que morreu durante a pandemia, né? Nosso colega de PP Grace. E aí aquelas coisas todas acontecendo e eu estava realmente motivada a não deixar a peteca cair, né? Tipo assim, não, cara, vamos socorrer esses alunos, vamos botar as coisas para funcionar. Hoje nós estávamos lembrando que nós temos um programa aqui na graduação que é o Super, não sei se você sabe. Conheço. Ele começou na pandemia. Assim, a gente tinha planejado tudo, né, para começar em 2020 e tal, mas aí foi o programa que nos ajudou a manter a conexão com os alunos ao longo da pandemia. Então ele foi assim um pouco da salvação assim desse contato e da ajuda também que foi dada aos alunos durante a pandemia. Eu costumo falar que a pandemia ela trouxe muitos prejuízos, muito sofrimento, desespero, mas também trouxe situações que a gente viu que era possível contornar, exato. Ensinou a gente a resolver problemas, né? Então, a chegada da aula online, da tecnologia, e eu tendo que aprender da noite para o dia. Eu era professora de anatomia, o pessoal da anatomia gosta de pegar, de tocar, textura, consistência, não sei o que. De uma hora para outra, você tem que dar aula na cabeça. Você tem que dar aula aqui, ó, na frente desse monitor. Eu falei, caramba. E aí tem que buscar alternativas para fazer com que meu aluno do outro lado ficasse ali, né? Sim. E aí foi uma experiência incrível. Eu fazia os alunos botarem, eu tinha 60 alunos. Então a minha tela aparecia 60 quadradinhos lá e eu falava, tem que abrir a câmera. Não quero. Abra a câmera. Será que arrasca, então? Coloque jaleco. Eu fazia eles colocarem jaleco. Aí eles vinham se arrumando. Isso é bom porque faz a pessoa ficar ativa do outro lado. Eu me sentia muito sozinha, muito isolada. Foi um período doido, e aí eu falava para eles, não, eu tô aqui, vocês têm que estar aí também, vem cá falar comigo, eu quero ouvir a voz de vocês, eu quero ver vocês. Assim, só fazendo uma comparação, porque assim, tinha até memes na época do pessoal da computação, né? Porque o que mudou
pro pessoal da computação. Nada. Não mudou nada, que a gente já vive, a gente sozinho, já vive daquele jeito. Mas para vocês, nossa, pra gente foi terrível. Então, assim, eu pegava coisas na minha cozinha, maçã, tomate, coisas para comparar com consistência de determinadas partes do corpo que eu estava ensinando para eles poderem entender. Era uma coisa assim muito desgastante, mas eu falei, não, eu tenho que arrumar solução para isso. Então, aprender a usar a tecnologia naquele momento foi desafiador, né? E esse desafio me motivou a mergulhar de cabeça na área da tecnologia. Foi assim que eu vim parar aqui nas engenharias, né? Isso é legal. Foi assim que eu vim parar aqui. A senhora falando aí da senhora tentando encontrar solução para descrever, para tentar ensinar. Eu lembrei de um filme que tinha um rapaz que ele era deficiente, né? E tinha um rosto de leão. Aí ele se apaixonou por uma moça que era cega, né? Aí ela não sabia, não conhecia as cores, né? Aí ele arrumou lá uma forma de mostrar para ela o que seria o vermelho, o que seria o azul, o rosa. De acordo com a temperatura. Com a temperatura. Isso é muito legal. Pois foi isso que me fez vir parar aqui nas engenharias com uma parceria muito legal com o CETELI, né? Acho que isso é super importante a gente destacar essa coisa da interdisciplinaridade, né? O PP Graça, ele preza muito por isso, a gente tem trabalhado isso, né? Então foi bastante interessante assim também como eu cheguei no CETELI, né? Acho que esse é um ponto importante que eu comento. CETELI, a senhora conhece o professor Valdir, mas conhece os outros, o Cícero, a professora Marli? Sim, conheço. Já fizemos até algumas parcerias com outros professores, já colocamos alguns projetos em editais. Então a gente vai se movimentando, né? Mas eu costumo falar que até aquilo que não dá certo acaba tendo algum benefício, né? Assim como a pandemia, né, que devastou o mundo inteiro, também teve o seu lado positivo. Então, enxergar esse lado positivo é muito legal. E aí eu conheci o professor Valdir num projeto que não foi para frente, um projeto que não deu certo. E aí ele sentou do meu lado, tinha vários profissionais de várias áreas, era um projeto da área da saúde, do Hospital Getúlio Vargas. E aí o meu coordenador falou, vamos lá, Silvana, e tal, não sei o quê, querendo que eu participasse, tá bom, eu vou. E aí vim. Assim, a senhora que viveu a pandemia, dentro do hospital, vocês continuaram atuando ali? Sim. Eu especificamente não, mas meus colegas, meu marido trabalhou a pandemia inteira na UTI. Então, assim, eu falo até que é melhor estudá-lo, né, para ver o que aconteceu, que ele não pegou Covid, não ficou doente em nenhum momento, e ele trabalhou toda a pandemia dentro da UTI. Não ficou doente fisicamente, mas mentalmente foi muito ruim, né? O emocional foi bem ruim. Mas o hospital não parou, né? Então a gente parou as atividades acadêmicas, mas a atividade hospitalar continuou bem difícil, né? Bom, mas aí esse projeto não foi para frente, eu conheci o professor Valdir lá, e tal, e assim, né? Ele do meu lado, poxa, eu tenho uma ideia, e aí uma ideia puxa a outra, vamos conversar tal dia? Vamos. E daí em diante, aquele projeto não foi para frente, mas outros projetos vieram. Foi do braço robótico, né? Foi do Da Vinci, o robô Da Vinci. O professor Manuel Cardoso estava envolvido? Estava. Ele esteve aqui ontem com a gente no podcast. Ah, que legal, quero assistir o podcast dele. Podcast dele. Então, o professor Manuel, né? Manuel, isso. Na verdade, eu conversei com ele, porque eu estava precisando fazer um contato. Ele falou, não, eu vou te dar o contato do professor Valdir. Sim. E aí foi assim que a gente acabou se conhecendo. Mas eu conheci o professor Manuel só por telefone, por mensagem. Eu não o conheci pessoalmente. Fantástico. Não conheci pessoalmente. Eu acho que ele estava com algum problema de saúde no joelho. Ele falou, não, eu estou me recuperando. Eu estava conversando ontem com ele, que ele teve vários problemas que foram devido às vacinas, trombose, esse tipo de coisa. Então ele está revoltado. Isso é uma outra conversa. Isso é uma conversa para outro podcast. Exatamente. Professora, o tema do seu doutorado, quando a senhora fez, o que foi uma escolha mais pessoal ou foi o tema proposto pelo orientador?
Nem uma coisa nem outra. Esse é outro problema. Eu falo assim, é importante que a gente passe esse tipo de informação para futuros pós-graduandos, né? Que é o objetivo desse podcast, para que as pessoas não desanimem na primeira barreira, porque muitas coisas vão se modificando, né? É tudo moldável. Mas eu entrei no doutorado com um projeto que eu levei aqui do ICB. Eu fui reprovada na minha qualificação. Uou. Eu fui reprovada na minha qualificação. A história é que... Não reprova. Reprova. Não que não reprova, mas na nossa área, por exemplo, o aluno reprovou na qualificação, é quase uma expulsão do Exatamente. programa. E aí eu tive aquele momento, não quero mais saber disso, isso não é pra mim, eu quero ir pra minha casa, não quero sair de casa nunca mais. Tive essa fase. E aí o meu coordenador, o Dr. Westphal, na época, ele era o coordenador local do programa. Ele falou, não, você não vai desistir, não. Tive um outro mentor também, que é o Dr. Fernando aqui do ICB, que é meu irmão, meu parceiro de vida. Falou, não, você não vai desistir, não. Então, cada um segurou na minha mão e falou, levanta, vamos lá. E aí, o Dr. Westphal me levou até Botucatu e falou, nós vamos dar um jeito nessa situação. E aí, ele trocou meu orientador, junto com a coordenação de lá. E aí, eu fui acolhida por uma pesquisadora chamada Regina Eudib. Infelizmente, ela faleceu de câncer o ano passado. Mas ela foi a pessoa que deu outra virada de chave na minha vida, né? Então, eu tive algumas viradas de chave ao longo da minha vida e ela foi uma, com certeza, que fez isso. Então, eu tinha 2 anos para concluir, começar um projeto do zero e terminar esse projeto em 2 anos. E eu não sabia nem do que se tratava. Igual quando eu cheguei na universidade, eu falava, não sabia o que era uma universidade, não sabia o que era um vestibular, eu também não sabia o que era aquele tema. Era saúde baseada em evidência. Então, ela era consultora da Cochrane Brasil. A Cochrane é uma base de dados mundial que lida só com medicina baseada em evidência e depois eles expandiram para a saúde baseada em evidência. A senhora pode explicar um pouquinho o que significa isso? É uma metodologia, né, que resgata, que expõe eficácia, efetividade, segurança de tudo que acontece na área da saúde, desde medicamento até qualquer tipo de tecnologia ou ação relacionada à área da saúde. Mas é um estudo individualizado, é amostra como que você usa revisão sistemática, com meta-análise ou sem meta-análise, mas é basicamente revisão sistemática. Hoje já está bem consolidado, mas há 10 anos atrás isso estava chegando ainda, né? Estava chegando no Brasil e aí ela me ensinou desde o zero e ela não só me ensinou, ela me encantou, porque eu acho que o mais importante de um educador não educador, orientador, não é ensinar, é encantar, porque quando você encanta o seu aluno, aí ninguém segura ele. A culpa do que eu fiz muito foi dos meus orientadores de mestrado e doutorado. Eles eram showman. Eu nunca consegui ser um professor que nem eles. Eles chegavam, era um show dando aula e encantavam a gente com os temas, né? Aí eles diziam, não, a gente, para vocês trabalhar nessa área, a gente tem que saber vender areia no deserto, porque senão vocês não vêm. É verdade. Então foi exatamente aquilo. Então assim, eu sei exatamente o que é. A senhora falando aí do acolhimento, né, pelos outros orientadores ali, era o coordenador do projeto? O coordenador do programa. Pois é, que não deixou a senhora desistir, porque assim, muito fácil, o aluno não quer e a gente... Exatamente. Mas eu acho fantástico. E também a troca de orientação, né? Porque isso a gente vive muito aqui também. De vez em quando o aluno não se adequa ali, ou até o orientador às vezes, aí a gente tem sempre aquela dança de cadeira, né?
não, graças a Deus a gente nunca teve briga com isso aqui. Eu já recebi alunos de outros professores, outros meus alunos já foram para outros professores, assim. Então, assim, porque o aluno ele chega, às vezes ele não conhece, né? Ele não conhece, ele vai se encanta, professor, gostei daquilo, vai lá. É muito comum a gente escutar no meio da pós-graduação, aluno que adoeceu, aluno que desistiu, aí é o orientador que persegue, é o orientador que abandona, é o orientador que... são inúmeras as reclamações, né? Sim. E aí, como eu tive uma boa experiência nos últimos 2 anos de doutorado, com uma pessoa que realmente me acolheu e falou, olha, vem cá, você é capaz, eu vou te ensinar desde o zero. Tinha palavras lá que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? E aí ela realmente conseguiu me encantar e eu levei isso para a minha profissão. Montei um grupo de pesquisa aqui na UFAM, de pesquisa baseada em evidência, e montei uma disciplina na pós-graduação, no PP-GIBA, e levo isso, inclusive, para o PP-Graça também. Mas eu consigo conciliar, né, essa busca das evidências com os projetos ligados à tecnologia, né? E é muito gratificante isso. E acabou me levando também para o NATS. NATS é o Núcleo de Avaliação em Tecnologia da Saúde, que funciona dentro do HUGV. Eu cheguei no NATS o ano passado, finalzinho do ano passado, mas é um projeto assim que eu estou realmente mergulhando fundo nisso, porque resgata todo o aprendizado que eu tive ao longo do doutorado e depois do doutorado também. Professora, a senhora falando, eu fico imaginando assim, como é ser seu aluno, né? Porque às vezes o colega que nunca teve essas dificuldades, porque tem gente que não tem dificuldade, ele vai uma linha suave. Aí ele chega, ele é o carrasco, né? E ele não tem a sensibilidade de olhar. Como a senhora passou por tudo isso, eu vejo a senhora tratando os alunos da forma que a senhora foi recebida. Então isso eu agora estou com 10 alunos, né, de orientação, são 7 de mestrado, mais 3 de iniciação científica, e eu trato eles todos iguais, eu faço um agendamento. Se eles sumirem por mais de 30 dias, eu entro em contato e falo, tá por onde? O que está acontecendo? Né? Vamos lá, qual é a dificuldade? O que está faltando? Porque eu vejo que essa fase que a gente está passando atualmente, não vou falar nem dessa geração, que eu não gosto de falar, é da geração passada, eu apesar de ter mais do que 55, né, eu já fiz 56 anos, eu me sinto jovem, minha cabeça é jovem, eu gosto de estar no meio dos jovens e assim, eu acho que não é a questão da idade, é a questão do tempo que a gente está vivendo, né? A gente vive uma... Se readaptar. Exatamente, né, a gente vive uma fase de muita cobrança, de muita exposição, então é muito fácil você se perder. Sim. Muito fácil, de você perder o foco dos seus objetivos. Uhum. E aí, com a experiência adquirida nesse monte de tropeços que eu tive na vida, eu consigo enxergar que tem alguém com problema. Exatamente. Aí eu falo, não, peraí, vamos lá. Vamos mudar a rota, né? Então, eu dou aula de metodologia da pesquisa. E aí, todas as vezes que eu vou dar aula, meu último slide se o caminho não está dando certo, mude a rota. É possível mudar a rota. Eu mudei a rota várias vezes e é possível você A senhora falou daí, eu lembro da época de faculdade, né? Porque eu nunca fui de desistir de fazer um exercício. E eu gostava daqueles que eram mais desafiadores. Aí era justamente isso. Eu vou por aqui, opa, não deu certo. Opa, não deu certo, vou por aqui. Então, mas você é fora da curva, né? Na área da saúde, a gente não tem esse perfil, né? Agora, com mais contato com o pessoal das exatas, eu vejo que esse é um perfil bem característico do pessoal das exatas, né? Da persistência, de ficar na concentração. E a gente que é da saúde, a gente não tem muito isso, né? É uma coisa muito prática, de resolução rápida. E se ele não resolveu rápido, ele já fica frustrado, entendeu? Na hora da odontologia, acontece muito isso, né? A pessoa pega uma reabilitação, aí a reabilitação não está funcionando do jeito que ele esperava, ele já quer desistir. E ele já... Entendeu? Então, é muito complicado isso. Saber
ser resiliente, né? Nem sempre vai ser exatamente como você planejou. Nem sempre vai ser no tempo que você determinou ou da forma como você determinou. Então, essa resiliência, a gente precisa trabalhar ela ao longo da vida, né? Aqui na Exata, eu não sei se os meus colegas sabem desses detalhes, mas como eu tenho conversado com vocês que são lá da medicina do HUGV, a residência ela é uma pós-graduação, né? É uma pós-graduação. Aí qual que seria exatamente a diferença? Ela é uma pós-graduação lato sensu, uma pós-graduação stricto sensu, ela é o quê? Eu acho nenhuma das duas. É uma pós-graduação de treinamento profissional, porque a residência ela vai focar na questão do treino manual do residente, né? Então, ele vai treinar a executar aquela função. Sim. Então, não vai ter aquela vertente de pesquisa, aquela vertente de investigação. Né? Então essa pós-graduação ela não dá uma certificação de residência. É uma certificação de pós-graduação no nível de residência. É um nível diferente de mestrado e doutorado. Certo. Então, por exemplo, para um concurso de professor, para docente, pode ser que não consiga. Nas particulares até consegue, mas no serviço público não aceita. Aceita mestrado. Uma lato sensu. Exatamente. Sim. Então, não funciona. Então, a residência ela é focada na questão do treino profissional. E a residência, então, ela não tem um programa de pós-graduação local, né? Então, ou tem? Tem várias residências funcionando, por exemplo, na área da saúde, dentro do HUGV. A gente tem residência multiprofissional, tem residência médica, em várias... E aí os orientadores são médicos? Então, eles não são chamados de orientadores, são chamados de preceptores. Justamente porque eles não orientam, eles ensinam a executar. Vê que é um pouco diferente. Então, assim, eu tenho alunos hoje fazendo mestrado, inclusive uma acabou de defender o mestrado, que já tinha feito residência e agora fez o mestrado. Então... principalmente na área médica, é um caminho normalmente que os médicos seguem, né? Fazem residência e depois mestrado. E na sequência doutorado, aqueles que têm esse perfil mais acadêmico. E normalmente eles descobrem isso na residência, porque eles vão passando de nível e vão querendo ensinar quem está chegando. O médico, ele se forma ali como clínico geral, né? Clínico geral. A residência dá a especialidade. Aí a pergunta, existe muita disputa por áreas específicas? Tem residências que é muito mais concorrido do que outras, então a gente tem aí cirurgia muito concorrido, dermatologia muito concorrido, então acho que depende do mercado na época, né? É como na odontologia. Hoje na odontologia, a área estética e a área cirúrgica, elas são mais procuradas do que qualquer outra área. Sim. Mas acho que depende do mercado realmente. Hoje a gente está vivendo uma era da exposição visual. Então, as questões estéticas realmente que estão fazendo a diferença em toda a área da saúde, né? Até quem é de outras áreas. Fala estética, cirurgias de correção, esse tipo de coisa? Cirurgias de correção, a questão da harmonização facial, intervenção estética de uma maneira geral. Então, a gente tem outras áreas da saúde migrando para essa área, justamente por conta dessa exposição da internet que a gente está vivendo. Mas eu penso... Ainda mais agora que acabaram com os filtros, né? Pois é. Eu penso que isso vai passar. Sim. Que são fases, né? A gente vai vivendo fases. Na IA a gente aprende muito isso, né? Do platô, né? Você tem uma curva e depois tem uma estabilização. Então, eu acho que também nessa área vai acontecer isso. E aí a chegada da minha carreira na área de tecnologia passa também pela inteligência artificial. Então, hoje, estou dando outra virada de chave, que eu falo, outra transição na minha carreira, que é entrar nesse mundo das startups, né? Então, hoje, que legal. Hoje eu estou 80% focada nisso. Os outros 20% ficou lá na anatomia. Vou
colocar a senhora em contato com as minhas alunas aqui do nosso grupo. Eu tô... Porque o nosso foco também aqui é tentar criar startups. Pois é, eu tô levando isso para o PPGrace porque eu entrei nesse projeto com a ideia de um projeto do mestrado do PPGrace, de um orientando meu. De novo, falei, não, vem cá, bora, vamos lá. Botei uma corda e vim para esse treino. Teve um treinamento aqui na UFAM, na computação, ICOMP, né? No ICOMP, que era a IA para biotecnologia. Sim, eu lembro. Esse foi um programa que eu entrei, assim, sem pretensão, né? Vou lá, vou me testar, igual você se testou lá para o concurso. E aí, cara, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu tô realmente encantada. E aí, a partir daí, eu acabei entrando no Ocean, da Samsung. Sim. Fiz um treinamento ano passado, junto com meus orientandos, né? Eu levo eles, em vez deles me levarem, eu que levo eles. E aí eu falo, poxa, vocês que são jovens, vocês que têm que ir. Eu falo, não, olha, amanhã tem aula, porque eu vou pra aula. Sim. Eu tenho aula à noite, virei aluna de novo, sento lá, fico anotando. Todo mundo anotando no tablet e eu na caneta, né? Porque eu não tenho essa agilidade. Hoje eu estava conversando com o Mas professor estou de Valdir, boa. que ele falando que nós estamos ficando obsoletos. Que, assim, falando, né, com relação à geração, porque a nossa geração, que é da computação, né? Eu ainda fiz datilografia. Eu também. Nós somos aquela geração... Para a geração de hoje, nós somos aquele pessoal da datilografia do passado. Exatamente, a gente está no passado. Eu estou realmente muito motivada com essa história das startups. Eu estou com uma startup na pré-incubação lá do Ocean. E assim, é uma experiência incrível, incrível mesmo. Às vezes dá vontade de desistir, que eu falo, cara, eu não vou dar conta. Mas aí eu chamo um, chamo outro. Ai, me ajuda aqui. Como é que faz isso? E aí a gente vai. Então, assim, a perspectiva é bem importante, bem interessante, e eu espero que, ainda que não se consolide, né, que é possível que isso aconteça. É um risco, né? É um risco, mas a experiência que eu estou ganhando vai ajudar muita coisa na minha orientação com os meus alunos do PPGrace, que eram coisas que para eles era muito distante. Ai, vou fazer um aplicativo. Ninguém tinha nem ideia do que era um aplicativo, como começava, por onde começa, né? O processo, tal do processo. Exatamente. Que a dificuldade de quem é da área da saúde é entender o processo. Ele tem a ideia e ele já quer ver o negócio pronto. Sim. Mas o caminho até ficar pronto é demorado. Então, é essa parte que faltava, eu acho. E tem mais uma questão, professor, aqui, falando, dentro da área técnica, tem dois universos um pouco diferentes. Um é aquela parte mais hard, que a gente faz, a coisa fica escondida, ele faz a função, mas a pessoa que não é técnica não consegue ver que ele fez. Aí a gente tem que produzir o que a gente chama de user interface, que é onde a gente vai mostrar para o usuário o que ele está fazendo por trás. É nessa fase que eu tô lá no Ocean, é essa fase complexa, porque assim, para quem não é da tecnologia, é um negócio assim, é um mundo novo, que eu falo, caramba, eu não vou dar conta, né? Mas eu falo assim, não, eu preciso entender o processo para eu conseguir orientar meus alunos, claro. Né? Porque os alunos do PPGrace, eles esbarravam exatamente aí. Eles tinham a ideia, mas eles não conseguiam se comunicar com o pessoal da tecnologia. Sim. E aí eu tive uma outra ideia, né, que uma aluna está finalizando agora, que é montar um manual de construção de softwares e aplicativos para o profissional da área da saúde. Ou seja, fazer ele entender o vocabulário da tecnologia e fazer ele se conectar com o pessoal da tecnologia. A professora Roberta estava falando, né, dessa necessidade do profissional de TI que atue dentro da área da saúde, que é uma nova especialização que está se moldando agora. Né? Exatamente. Então, assim, a tal da saúde digital, ela chegou para ficar, não adianta a gente fugir mais disso. A gente precisa realmente agora se adaptar. E para isso a gente tem que aprender esse novo vocabulário. Certo. Professora, o PPGrace, vocês recebem alunos especiais que não são aquele aluno que passou no
na seleção e tal, você recebe? Sim, Quais são todos os anos. Cara, assim, vai sair o novo edital, já deve estar perto de sair. Agora, edital só para especial? Não. Sai um edital geral, mas aceita aluno especial. Certo. O aluno pode frequentar determinadas disciplinas, desde que tenha vaga, desde que o professor aceite. Sim. Porque normalmente a gente abre um número de vagas e bota 2 a mais para alunos especiais. E a partir de que período vocês recebem aluno? Cara, assim, do período que você diz de graduação? Se o aluno estiver na graduação, eu não vou saber te dar essa informação. Mas o edital vai sair aí, não custa nada dar uma olhada lá. Beleza. Mas assim, até o momento a gente recebe profissionais de todas as áreas da saúde. Certo. Né? Psicologia, nutrição, fisioterapia, odontologia, medicina. Lá. O aluno terminou engenharia elétrica e ele quer arriscar. Pois é. E aí? Então, nunca aconteceu, mas nunca eu acho uma palavra muito distante. Não, né? Ainda não. Isso é uma coisa que, inclusive, eu posso levar para o meu conselho para a gente estudar essa possibilidade, porque é uma necessidade do programa, né? Ter alguém da área das exatas, da tecnologia, das engenharias, né? Para nos ajudar. Eu participei de um projeto com o professor Valdir, que trabalhava pessoas autistas para diagnóstico de autismo usando eletroencefalograma. Então, assim, muitos equipamentos da área da saúde precisa dessa visão da tecnologia, né, e das engenharias. Então, eu acho importante. Eu pergunto isso assim, porque o meu orientador de doutorado, ele orientava um médico porque ele trabalha com ótica adaptativa. E aí o médico queria fazer o doutorado nessa área. Então ele orientava, eu acho que ele era co-orientador dele, porque o médico era credenciado na saúde, né? Isso. E ele da engenharia, ele co-orientava. E é o que está acontecendo agora. Por exemplo, eu co-orientei esse aluno do Valdir, que estava da engenharia de sinais, né? Processamento de sinais. E o Valdir co-orienta esse meu aluno que está com um projeto lá na startup. Que legal. Entendeu? Então a gente faz essa troca, e essa ideia de mesclar os alunos de áreas distintas, eu sou muito simpática a essa possibilidade e posso levar lá para o meu conselho realmente para considerar essa possibilidade, que eu acho que pode contribuir bastante com o que a gente faz. Eu tenho um colega que ele fez doutorado, ele formou antes de mim, mas ele era do mesmo orientador, que ele tinha feito a graduação dele em física. Aí ele não quis fazer o mestrado em física, porque ele dizia assim, qualquer coisa que eu fizer aqui não vai ser nada. É uma coisinha a mais. Isso. Ou nem isso. É. Aí ele pegou e mudou, foi fazer em biologia o mestrado. Ele disse que ele ganhou todos os prêmios que que existiam, porque tudo era novidade, tudo que ele fazia servia para alguma coisa. Aí depois ele foi fazer já o doutorado em engenharia elétrica, então mudou duas áreas diferentes. Eu acho muito possível. Essa minha chegada nesse NATS, né, que é o Núcleo de Avaliação em Tecnologia em Saúde, é uma rede brasileira, né, tem no Brasil inteiro, e tem esse núcleo dentro do HUGV que agora eu estou coordenando. E lá a gente tem advogado, contador, médico, enfermeiro, tem gente de todas as áreas e tem um engenheiro clínico. Sim. Então, assim, eu ainda tenho pouca experiência, assim, ainda não tive pouco contato, né? Eu cheguei recentemente no núcleo, mas o engenheiro clínico, ele é uma peça-chave nas nossas atividades, entendeu? Porque tem coisas lá realmente que precisa dessa visão. Então, eu acho muito interessante, eu acho que é uma ideia excelente. O aluno, assim, vocês têm 10 anos aí, né, de estrada, Pepe Grace, e o aluno terminou o mestrado, qual que é a perspectiva dele, de vocês oferecerem o doutorado? Como é que está o planejamento de vocês? A perspectiva é excelente, né? Eu sou uma pessoa muito positiva, sim. Então a gente espera realmente que a nossa nota aumente lá na CAPES, né? A avaliação, e que a gente consiga realmente abrir o doutorado,
estamos ansiosos por isso. Eu estou bastante motivada. Nós no PPGE, ele surgiu em 2005, né? Nasceu em 2005 e nós só conseguimos 10 anos depois. A gente conseguiu, a expectativa é essa. Graduar para nota 4 e conseguimos solicitar o doutorado em 2018. Pois é a nossa expectativa. Eu, pelo menos, tenho buscado isso, né? A questão dos produtos, de fazer com que os meus alunos participem de outras atividades que não só a atividade do projeto do mestrado, né? Mas a gente vê hoje que a avaliação dos programas de pós-graduação passa também por essa questão da mídia, da atuação com a população. Então a gente precisa realmente trabalhar isso, e é isso que eu tenho feito com os meus orientandos. Professora, infelizmente o nosso tempo já foi, e como a senhora disse, já vai ter outro, então a senhora vai ser convidada para voltar aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre... Eu quero vir falar da startup. Quero falar mais de startup. Eu sou assim muito entusiasta disso. Então eu tenho ajudado alguns alunos, tem alunos que já abriram startup, a gente começou a moldar para uma coisa, foi para outra, então pivotou, assim, a gente pivotou. Então assim, a gente, essas são áreas que eu acho que é dessa forma que a gente consegue atuar mais na sociedade, porque aqui na universidade a gente está aqui para ensinar, formar as pessoas, formar os alunos, mas às vezes a gente deixa tudo para que as outras empresas façam o resto do trabalho. Eu acho que a gente pode atuar mais ativamente lá fora também, junto com esses alunos, e isso gera uma realimentação positiva. Por quê? Porque o aluno, ele vai lá, abre a empresa, aí ele vai precisar de profissional. Onde é que ele vai encontrar? Aqui. Então já fecha um ciclo. Então a gente já vai formando gente para trabalhar nas empresas que os... Eu acho que a gente precisa realmente tirar o Amazonas desse negócio. Mas nós estamos no norte do país, não importa. A gente tem que botar realmente o norte do país em evidência. Exato. E o professor Manuel ontem falando que ele teve muitas oportunidades de levar toda a infraestrutura dele para São Paulo, mas ele disse, não, eu vou insistir porque Deus me plantou aqui no norte. Exatamente, eu penso assim também, embora não tenha nascido aqui, mas eu me sinto manauara, essa é a verdade. Eu estou aqui há mais de 30 anos, então eu me sinto realmente parte desse ecossistema. A professora Roberta também não era daqui. Aí eu perguntei dela, quanto tempo levou para a senhora comer o jaraqui antes de... Eu comi logo. Comi logo, né? Comi rapidinho. Porque ela disse que pediu a remoção, né? Sim. Ele já tinha conseguido, aí em algum momento ela desfez. Aí eu disse, ela disse que ainda não tinha comido jaraqui até aquele momento. Não, eu já comi, fico por aqui, e aí não tenho vontade. E a sua família, seus irmãos, eles ficaram lá? Todos no Rio de Janeiro. Então a minha família toda está no Rio de Janeiro, meu pai, hoje não tem mais minha mãe, mas meus irmãos estão todos no Rio de Janeiro, só estou eu aqui. Que legal, então. Eu e meus filhos. Quer dizer, 2, né? Porque um já foi embora também. Mas assim, a gente queria filho pro mundo, né? Então, certo, mas é isso. Mas eu resolvi plantar as minhas sementes por aqui, e aqui fiquei. Eu gosto de produzir aqui. E eu tenho muito orgulho de ter nascido dentro da UFAM para a ciência, né? E eu tento de toda forma permanecer e trazer retorno para isso. Eu fico agradecido de ter conhecido a senhora, porque assim, a gente conhece pessoas fantásticas e é para isso que serve o podcast, né? É verdade. Ter esse contato. E aqui está sendo valiosíssimo para mim, primeiro que eu estou ouvindo a história dos meus professores que eu não conhecia, e conhecendo pessoas fantásticas também que a gente não conhece, né? A gente não tem oportunidade de parar e conversar. Verdade. E aqui, uma das ideias aqui que eu tive quando eu quis criar esse podcast, porque a gente conversa tanta coisa pelos corredores, eu disse, essa história podia ficar registrada. Então, agora foi excelente, gostei muito. Professor, e antes de finalizar, a gente sempre finaliza com o que a gente chama de PhD Comics, que pode ser um conto, uma história engraçada, uma piada, uma coisa engraçada, alguma situação. Ai, meu Deus, não me preparou para isso. Ai, caramba, não, me pegou de surpresa agora.
Não é número. Hã? Não precisa ser número. Não precisa ser número. Poxa, que difícil. Eu gosto de contar uma história, quer dizer, não é uma história, é um negócio verdadeiro, né? Que aconteceu no início da minha carreira. Eu sou professora de anatomia, né? Não posso esquecer disso, né? E aí eu estava no comecinho acho que eu estava na monitoria, alguma coisa, eu passava muitas horas dentro do laboratório de anatomia. Então eu ficava, todo o tempo que eu não tinha aula, eu estava dentro do laboratório de anatomia. E aí um dia eu fui para casa e eu sonhei, eu tive um sonho, pesadelo, sei lá como é que é o nome disso, que os cadáveres, a gente tem muitos cadáveres no laboratório, a gente tem, agora deve ter uns 20, sei lá. Eu tava falando pro meu filho mais novo sobre isso, ele quer fazer educação física de solo, tu vai entrar lá no laboratório. Tem muitos, e aí eles ficam empilhados lá dentro de um tanque gigante, cheio de formol, um por cima do outro, aquela confusão, né? E aí eu sonhei que eles tinham saído do tanque, estavam vindo atrás de mim, eu falava assim, fica aí, amanhã eu volto. E aí tinha uma grade no corredor, né? Que agora a gente já mudou de laboratório, mas era um laboratório que tinha ali no bloco D, e aí, bloco C. E aí tinha uma grade, eu fechava a grade, eles ficavam com a mão, e as mãos tudo penduradas, porque os músculos ficam pendurados, aí um tá sem fígado, o outro tá sem braço, o outro tá sem... E eles, só aqueles pedaços assim, querendo vir atrás de mim. Eu falava, e eu calmamente falando, fica aí, amanhã eu volto, daqui a pouquinho, rapidinho. E aí eu fechava o portão, botava o cadeado e ia embora. E era uma rotina minha fechar aquele cadeado, porque eu era a última a sair, aí tinha que fechar o cadeado. E aí eu tive esse... Nunca esqueci esse sonho, né? Mas foi então um negócio meio... é controladora dos zumbis, né? Pois é. E a gente tem essa coisa no laboratório, que lá não acontece assalto. De vez em quando tem uns assaltos aqui na UFAM, né? Sim. E lá nunca acontece, porque os assaltantes têm medo dos cadáveres. Eles não têm medo de quem está vivo, eles têm medo de quem está morto. Mas nada, eles não fazem nada para ninguém. É um instrumento de estudo, eu tento levar isso para os meus alunos, né? O respeito e tal, porque alguém se doou para que a gente pudesse estudar, né? E aprender, mas a verdade é que é um instrumento de estudo mesmo, né? Anatomista tem um negócio meio frio, assim, em relação à morte, mas aí é outro podcast. A gente tem porque tem muita história. Outro podcast para falar sobre cadáver. Tá certo. Professora Silvânia Furtado, foi um prazer. Obrigada. Nós aguardamos vocês novamente na segunda-feira. Vocês vão conhecer o convidado, nós vamos estar fazendo a chamada amanhã e na sexta-feira outra chamada para anunciar os participantes da semana que vem. E aproveitando, a gente está recebendo sugestões dos professores que vocês querem ouvir aqui, que a gente vai estar começando aí o período aqui na UFAM, e aí os alunos podem entrar em contato e dizer, eu quero ouvir o professor tal, aí a gente vai lá e vai convidar ele para vir aqui no podcast. Então a gente está organizando a agenda para março, então se vocês tiverem sugestões, podem deixar aí nos comentários aí do vídeo que a gente vai tentar contactar os professores. Então, senhores, fiquem com Deus e até a próxima!